A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, é com grande alegria que aqui estamos para mais um vídeo do nosso canal. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e também agradecer a cada um dos irmãos que de alguma maneira tem contribuído para que os nossos vídeos alcancem outras vidas, de alguma maneira tem acompanhado o nosso trabalho, deixado ali o seu comentário, o seu like e também tem divulgado para que a mensagem a qual nós pregamos alcance outras vidas. Muito obrigado, meus irmãos. Amados irmãos, para aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Adriano, fundador da comunidade cristã Igreja Reunida, e hoje aqui eu quero trazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero dar o testemunho da minha salvação. Eu sei que algumas pessoas são meio céticas com relação a testemunhos, mas eu sou um cristão pentecostal, não somente por convicção, mas também por experiência, e hoje aqui eu quero testemunhar acerca da minha salvação, para que esse vídeo ele possa alcançar pessoas que ainda não tomaram a sua decisão, para que esse testemunho de fé ele sirva também para o elevo espiritual daqueles que são cristãos, mas por algum momento estão passando por alguma dificuldade na fé, algum esfriamento espiritual, para que possam compreender que a obra de Deus, o plano de Deus, ele é perfeito. E eu quero aqui começar esse testemunho lendo um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: E em nenhum outro há salvação, porquanto também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus amados irmãos, quero aqui primeiramente, antes de dar início ao meu testemunho, dar total glória ao Deus Todo-Poderoso, porque foi através da sua graça, da sua misericórdia que eu fui alcançado. Não havia méritos em mim, não havia obras em mim que me desse o privilégio da salvação. O Senhor estendeu a sua mão por misericórdia e alcançou a mim e a minha família através dessa graça a qual nos foi dada. Meus irmãos, a minha conversão ela se deu de uma forma totalmente sobrenatural, especial, do qual eu tenho muita alegria, muito prazer em testemunhar. Porque, assim como qualquer ser humano, eu sempre estive focado em buscar uma melhor qualidade de vida para minha família, focado nas coisas materiais, focado nas coisas do mundo, Então eu era empenhado no meu trabalho, eu era empenhado em buscar um conforto para dentro de casa, melhorias, coisas materiais, enfim, E com relação à salvação, eu muitas das vezes fui convidado, pois eu sempre tive parentes meus que já eram cristãos, há muito tempo, e sempre, de alguma forma ou outra, tentavam testemunhar ou, de alguma maneira, nos convidar a ir ao culto. E eu confesso que algumas vezes eu fui. Ainda jovem, fui algumas vezes, mas eu não tinha intenção alguma de entregar minha vida ao Senhor, até por desconhecer a sua obra, até por não conhecer o Senhor. E eu confesso que eu fui algumas vezes, mas naquela ideia de ir para que as pessoas parassem de me convidar, como se eu estivesse ali cumprindo como uma obrigação, enfim, tentando de alguma maneira agradar a pessoa que havia me convidado para que ela não se sentisse mal, mas ao mesmo tempo eu não tinha vontade de estar ali onde estava. Então eu fui algumas vezes em alguns cultos, não prestei atenção no que estava sendo pregado, como eu disse, eu não tinha vontade de estar lá. Mas, eu sempre tive uma convicção do qual foi me dada através da minha avó, Minha avó, embora não fosse uma cristã, A minha avó, ela tinha o hábito de rezar à noite. E ela me ensinou a rezar o Pai Nosso. E me ensinou que nós deveríamos falar com Deus, orar a Deus. Ela tinha uma fé verdadeira, Embora desconhecesse o Evangelho de Cristo, ela tinha uma fé verdadeira, E eu passei a ter este pequeno, como posso dizer assim, esse pequeno devocional todas as noites. Antes de dormir eu tinha por costume, por hábito, fazer uma oração. E eu lembro que todas as orações que eu fiz ainda antes de conhecer o Senhor, elas foram respondidas e foram atendidas. Como testemunho para a glória de Deus, eu posso dizer que todas as minhas orações elas eram ouvidas. Desde uma promoção no trabalho a qual eu pedi a Deus em oração, era me dado. E eu lembro-me que em um determinado momento da minha caminhada, da minha trajetória, eu comecei a me sentir deslocado,
eu sentia a necessidade de estar em festas, em eventos, do qual estavam ali reunidos os meus amigos, porque como se aquilo fosse necessário para a minha alegria. Eu necessitava daquilo, é como se fosse uma espécie de droga que eu necessitava para que ela pudesse trazer uma paz, um alívio para o meu coração. E em um determinado momento eu fiz uma oração dizendo ao Senhor que eu precisava que o Senhor colocasse alguém na minha vida que me ajudasse então a tomar uma posição de me tornar uma pessoa mais sensata, de abandonar um pouco a correria daquela loucura da juventude, que os irmãos que conhecem, que tiveram no mundo, sabem como é, né? De balada, de festas, e eu queria me afastar um pouco disso, porque eu não era um alcoólatra, mas eu confesso que eu consumia muito a bebida alcoólica e por consequência disso tinha, né, as suas consequências, né? Então eram ressacas, enfim, né? Como eu disse, os irmãos sabem como é, aqueles que já viveram no mundo, né? Então, numa dessas orações eu pedi para que o Senhor colocasse uma pessoa na minha vida que me ajudasse com isso. E eu conheci, então, aquela que hoje vem a ser a minha esposa. Eu conheci a irmã Aline, e ali a minha esposa, ela já tinha um pouco de conhecimento da palavra de Deus, embora não fosse praticante, né? Ela teve um pouco de conhecimento, ela passou um tempo, né, congregando ainda na sua adolescência, né, mas nunca tomou uma posição, nunca desceu as águas do batismo, mas conhecia um pouco da palavra. E ela sempre teve o desejo de um dia voltar. E eu não queria saber, né? Embora a gente começou a namorar, eu comecei a me afastar um pouco, né, daquela loucura do mundo ali, mas embora eu tivesse mudado um pouco, eu ainda amava tudo aquilo. Eu queria estar no meio daquilo. Como disse, como se fosse uma dependência, mas ali já começou um processo de mudança na minha vida. Mas a conversão, ela se deu, amados irmãos, num determinado momento, do qual a minha esposa, um dia, por convite de alguns parentes dela, a gente foi visitá-los. Eu ainda não conhecia, nós ainda estávamos, nós éramos noivos, ainda estávamos naquele processo, né, de conhecer as famílias e tal. E eu fui, então, conhecer parte da família dela que morava em Canoas. E ali, chegando na casa da família dela, era uma prima dela, né, juntamente com seu esposo, eles eram cristãos, né? Eles congregavam numa igreja evangélica e ali eles nos convidaram para ir ao culto. E eu pensei comigo, confesso que no meu interior, no meu íntimo, eu pensei assim, nossa, eu saí de tão longe para vir aqui para ser levado para um culto. Se eu soubesse que era um crente, eu nem tinha vindo, né? E eu fui no culto. E quando cheguei na igreja, geralmente os cristãos mais conservadores, né, eles têm o costume, o hábito de orar antes de começar o culto, né? Eles dobram os joelhos, eles fazem ali uma oração e antes de dar início ao culto. E eu vi todas aquelas pessoas dobrando o joelho, como disse, já tinha parentes evangélicos, então eu via esse costume, né? Sempre respeitei a oração, sempre respeitei a fé e a opinião de cada pessoa, mas como eu não tinha aquela prática, então eu olhando, observando todo mundo orando, eu pensei, né, eu fiz uma oração em pensamento. Hoje eu entendo que aquilo foi uma oração em pensamento, no meu íntimo. Eu sentado no banco, eu praticamente fiz uma oração, como eu posso dizer assim, abusada, porque eu fiz uma oração da qual eu impus condições a Deus, né? Eu disse a Deus naquele momento, em oração, que se Deus existisse, se Deus falasse com aquele povo, né, porque geralmente você vai num culto, os cristãos ali, alguns eles revelam, alguns eles profetizam, eles dizem que Deus revelou, que Deus falou, quando na verdade nem sempre é verdade. Algumas das vezes é real, né? Como eu disse, eu sou pentecostal, eu creio nos dons, na atualidade dos dons do Espírito, né? E por fé e por convicção, né? Por experiência. Então eu estava ali no culto e eu falando com Deus, dizendo, tá, então tu usa um desses aí para falar comigo. Se tu falar comigo e disser o que tu quer na minha vida, se o Senhor tem um projeto na minha vida realmente, e o Senhor quer me salvar, o Senhor fala comigo hoje. Do contrário, eu nunca vou pôr os meus pés numa igreja mais. E eu fiz aquela oração colocando essas condições, né? Mas confesso mais uma vez que eu ali no culto eu não prestei atenção no que estava sendo cantado, nem no que foi pregado. Se me perguntasse, eu não lembro o que foi cantado nem o que foi pregado. Eu estava ali olhando as pessoas, observando os seus comportamentos, né? E estava ali distraído com os instrumentos, enfim.
E houve o culto, terminou o culto e a gente foi embora. E quando nós estávamos na casa já da prima da minha esposa, ali nós estávamos assentados, elas foram para a cozinha preparar uma refeição e a gente foi para a sala, eu e o esposo da prima da minha mulher, né, o Jaime, e a gente ali sentado, conversando, e ele perguntando do culto, como tinha sido o culto e tal, e, né, por educação, diz, não, foi legal e tal, mas embora não tivesse prestado atenção em nada. De repente, uma meia hora logo após nós chegarmos, alguém bateu na porta, né, e ali se apresentou, dizendo que estava no culto, que ele estava ali como um visitante, que ele não era daquela congregação, ele era de uma outra congregação e naquele dia estava ali visitando, participou do culto, né, mas ele em momento algum foi chamado na liturgia do culto para ler uma palavra ou uma oração, enfim, ele ficou ali sentado o momento todo do culto. E aquele homem, ele disse que tinha um recado de Deus para entregar ali naquele dia. E quando ele começa a falar isso, eu lembro-me que eu me virei, eu estava sentado no sofá, numa sala, eu me virei para ver quem estava falando. E quando aquele homem me vê, quando ele me olha, ele começa a falar exatamente aquilo que eu tinha feito em oração a Deus, começa a me responder aquela, como eu posso dizer, aquela condição que eu impus a Deus. Ele começa a me responder, dizendo que Deus tinha um plano na minha vida, começou a lhe dizer tudo que Deus tinha e iria fazer na minha vida, e eu confesso que eu não tinha falado disso para ninguém, né? Era algo entre mim e Deus, e ali começou a vir a resposta de tudo quanto eu tinha pedido a Deus em oração. E eu voltei para casa pensando então que realmente tudo que os cristãos falavam era real, que a mensagem pregada então era verdadeira, que Deus realmente falava com eles, mas com aquilo em segredo dentro do meu coração. E como eu tinha feito uma promessa, eu disse a Deus que eu iria para a igreja se Ele falasse comigo, que eu iria me converter, eu iria ser um cristão, né? Eu comecei a pesar, porque eu ainda jovem, eu pensei, não, mas eu ainda sou muito jovem para ir para a igreja. Eu vou quando for mais velho, né? Então agora eu sei que é verdade, então eu vou ir quando for mais velho, deixa eu aproveitar um pouco mais da minha vida. Mas o tempo foi passando, e ali passou mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos quase, e eu naquele processo, né, hoje eu sei que era o Espírito Santo falando no meu coração, hoje eu sei que era o Espírito Santo, volta e meia vinha aquele sentimento, né, aquele pensamento, né, mas você me prometeu, até quando? Ficava como se fosse uma voz que vinha de vez em quando, até quando, né, tu vai continuar te enganando, até quando? E eu ali, naquela vida louca, né, trabalho e festas, e enfim, a gente decidiu ter um filho, minha esposa, a gente já estava casado, decidimos ter um filho. E o nosso primeiro filho, o Vitor, no processo da gravidez, da gestação, minha esposa teve uma ameaça de aborto, já logo no princípio da gravidez. E eu lembro-me que eu fui com ela no médico, isso com 2 meses de gestação, eu fui com ela no médico. E quando chegamos lá, a médica pediu para fazer uma ultrassonografia, né, mandou a gente aguardar até ali o pessoal que fazia esse procedimento a começar a atender ele no laboratório, e a gente ficou ali sentado aguardando. Só que ela foi muito sincera quando ela nos deu a notícia. Ela disse, olha, o que está acontecendo é o seguinte, pode ser que aí exista uma ameaça de aborto, né? Então a gente vai fazer uns exames para ter certeza. Se for, né, foi um aborto espontâneo, ela vai expelir o feto e, né, vocês vão ter que fazer um tratamento e depois vão poder engravidar de novo. Mas do contrário vai ser uma gravidez de risco. Mas vamos aguardar os exames. E então eu e minha esposa nos sentamos na frente do laboratório e estávamos esperando. Enquanto nós estávamos esperando, eu olhava para minha esposa e eu via que ela estava muito nervosa, mas eu não queria demonstrar o meu nervosismo. E eu não queria ali desmoronar na frente dela, porque eu queria muito aquela gravidez, né? Então eu comecei a pensar de novo, falar com Deus em pensamento, dizendo, Senhor, eu falei contigo uma vez e o Senhor me respondeu. Senhor, eu vou lhe fazer mais um pedido. Se o Senhor salvar a vida do meu filho, ele nascer e for tudo bem, e ocorrer tudo bem durante o processo da gravidez, eu faço uma promessa aqui. Eu vou para a igreja, eu vou me converter, eu vou ser um cristão. E a gente foi e fez os exames e realmente era uma gravidez de risco, minha esposa estava com uma ameaça de aborto e ela teve que ir para casa. E eu me lembro que a doutora, quando estava olhando os exames e nos explicando, ela disse, olha, agora vocês pegam o carro de vocês, vão para casa, tua esposa não pode fazer nada, ela vai tomar uma medicação, ela vai ser medicada e vai ficar em casa de repouso, não pode fazer nada, nenhum tipo de esforço, porque ela pode perder essa criança a qualquer momento.
Só que o detalhe, eu não tinha carro. Eu não tinha carro. E parece que de uma forma que Deus preparou tudo para que me quebrasse, ao ponto de eu entender que a minha dependência tinha que ser somente dele, eu naquele momento estava passando por um processo financeiro bem complicado. Eu estava sem dinheiro para nada, não tinha dinheiro nem para pagar um táxi. Então a gente voltou de ônibus e eu me lembro que eu andando na rua pensando, Senhor, guarda essa criança que está na barriga da minha esposa, guarda essa criança no ventre, que tudo possa correr bem e eu prometo que eu vou para a igreja. E eu me lembro que eu estava ali muito nervoso, com muito medo. E então nós fomos para casa. A minha esposa passou todo aquele processo, então, de cama. Foi, se não me engano, 2 meses ela acabou tendo que ficar em casa nesse processo. E eu ali sempre naquele pensamento, né, que dê tudo certo, que vá tudo bem. E durante todo aquele processo da gravidez, eu me lembro que eu passei por essa situação muito apertada, muito difícil. A gente comprando um enxoval, comprando as coisas para a criança. E naquela expectativa, né? E eu me lembro que quando foi para minha esposa ter o bebê, nós tínhamos um convênio, né? Minha esposa tinha um convênio onde ela trabalhava, e ele não cobria, era só um convênio ambulatorial, ele não cobria procedimentos, não cobria parto, enfim. E nesse momento estava havendo um processo na Ubra, do qual eles estavam tendo um problema. Eu não sei exatamente explicar o que era o problema que havia neles. Eu sei que era um problema com relação aos convênios. E eu lembro que muita gente estava saindo da Ubra, né, e estavam migrando para outros convênios. E ali abriu uma porta na empresa onde eu trabalhava, porque eu não tinha convênio, até porque pouco ia ao médico, então não precisava de um convênio médico. E eu me lembro que se abriu uma porta de um convênio médico, do qual ele dava cobertura total e não tinha carência. E eu olhei aquilo e me chamou a atenção. Eu disse, não, mas eu olhei, tinha obstetricia, cobria procedimentos cirúrgicos. Eu disse, daqui a um pouco é uma boa, eu vou fazer. E fiz o convênio. E liguei para lá primeiro para saber se cobria tudo, se cobria o parto. Todos os procedimentos eram cobertos por aquele plano. E eu fiz aquele plano, então, e a minha esposa passou a utilizar daquele plano. E eu me lembro que meu filho nasceu num hospital aqui da região, né, o Hospital Regina. O parto foi uma cesárea. Nós fomos muito bem atendidos. Eu fui atendido muito melhor do que pessoas que estavam literalmente pagando em dinheiro à vista pelo parto. Eu recebi um tratamento melhor, eu estando no quarto, juntamente com um casal que estava pagando particular. Eles estavam indignados que o tratamento que nós estávamos recebendo era melhor que o deles. E até um momento, então, eu não entendia que tudo isso era um processo, um trabalhar de Deus, um agir de Deus na minha vida, porque exatamente como eu pedi, o Senhor me deu, o Senhor fez, para a glória do nome dEle, Ele fez. E então, passou-se, né, aquele processo, meu filho nasceu, o Vitor nasceu, né, bem grande, forte, com saúde, e a gente continuou naquela mesma vida, voltamos para a rotina. E lá dentro do meu ser ficava algo me incomodando. Como eu disse, hoje eu entendo, sei que era o Espírito Santo, né, no meu coração, dizendo até quando. E eu via aquele sentimento, aquele vazio dentro do meu coração. Eu queria preencher ele com bebida, eu queria preencher ele com festas, eu queria preencher ele com amizades. E eu buscava disso o tempo inteiro, porque eu precisava disso para preencher aquele vazio que cada vez aumentava dentro de mim. E eu me lembro que chegou um determinado momento que eu não aguentava mais. Eu tentava preencher com tudo que o mundo tinha para oferecer e nada era o suficiente. Com coisas materiais, com amizades, com bebidas, com festas, e nada disso era o suficiente. Aquele vazio ele só aumentava. Até um dia que eu cheguei em casa e tomei uma posição. Eu disse para minha esposa, eu falei com meu primo, como ele era cristão, né, eu disse para ele que eu queria ir num culto, que eu queria visitar a igreja. E ali já tinha passado mais de um ano, meu filho tinha completado 1 ano. A gente fez uma festa muito grande e eu me lembro que eu queria muito ir na igreja, eu queria ir num culto. E eu cheguei e falei para minha esposa que eu queria ir. E ela não esboçou sentimento, reação alguma. Quando eu disse, ela só disse, tá ok. Só que, na verdade, ela não quis demonstrar a alegria dela para mim e foi pro banheiro agradecer a Deus, porque ela vinha pedindo isso há muito tempo. E eu, me sentei na sala e comecei a refletir sobre isso, sobre essa decisão. E eu já estava há algum tempo assistindo algumas pregações escondida, eu colocava a gravar, algumas pregações, assistia elas e depois eu apagava ela, para que a minha esposa não soubesse, como se aquilo fosse vergonhoso, mas eu não queria que ninguém soubesse. E eu ali acompanhando algumas pregações e assistindo, e eu fui então no culto.
Só que eu fui aquele dia no culto determinado a entregar minha vida para Deus. E houve um processo de libertação antes mesmo de eu ir à casa do Senhor. Porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de bebida alcoólica, então eu bebia bastante. Eu tinha o costume de ter bebidas alcoólicas em casa. E bebidas fortes, eu tinha uísque, eu tinha bebidas destiladas, eu tinha cerveja, eu tinha muita coisa em casa. E naquele dia que eu tomei a decisão que eu queria ir na igreja, que eu queria ir num culto, eu estava tomando uma cerveja e eu disse, essa vai ser a última cerveja que eu vou tomar na minha vida. E eu falei isso para minha esposa. E ela, acredito que no fundo ela até duvidou. E eu comecei a tomar aquela cerveja e não sei, parece que o gosto não era mais o mesmo, parece que aquilo não tinha mais prazer algum naquela bebida. E eu era uma pessoa que gostava muito disso. Então para mim foi estranho. E eu peguei e botei fora aquela cerveja porque eu não quis mais tomar. E eu tinha mais uma na geladeira, eu peguei, abri e botei ela fora também. E disse, nunca mais vou beber. Não que me pedisse nisso, não que Deus chegasse e dissesse ao meu coração alguma coisa, eu simplesmente decidi que eu não iria mais beber. E eu fui ao culto. E no culto eu cheguei, quando foi feito o apelo, o convite para quem quisesse aceitar Cristo, eu fui, embora ainda com o coração endurecido, sem entender o processo de salvação, eu fui, né, naquela decisão, naquela decisão de entregar a vida para Cristo. Quando foi feito o apelo, eu fui à frente. Só que eu comecei a frequentar a igreja e comecei a perceber que algumas pessoas elas tinham algumas manifestações diferentes, algumas falavam em línguas, algumas choravam, elas sentiam alguma coisa que eu não sentia. E eu comecei a achar isso estranho. E eu comecei a orar, então, falar com Deus e dizer ao Senhor, né, o que tinha em mim, o que eu tinha de errado, que eu não conseguia sentir nada, que eu queria sentir o que aquelas pessoas estavam sentindo, que se literalmente havia algo no culto que eu devesse sentir, eu queria participar, eu queria sentir também, eu queria ser participante daquelas promessas, eu queria ser participante dos dons espirituais, eu queria participar disso, e eu comecei a orar, comecei a pedir isso a Deus. E eu me lembro que Deus começou a quebrar meu coração, eu comecei a ficar quebrantado. Então eu chegava às vezes no culto e às vezes no início do louvor, às vezes até na palavra introdutória, eu já ouvi e começava a chorar a ponto que eu cheguei a ficar envergonhado em alguns momentos, porque parecia que eu tinha um medo que as pessoas pudessem achar que era pecado escondido no meu coração, que era alguma coisa errada que estava acontecendo comigo ou com alguma necessidade, algum problema, que eu cheguei a ficar até com vergonha de tanto que eu chorava. Eu chorava o culto todo, né? Eu fiquei tão quebrantado que qualquer coisa me tocava, né? Mas isso era muito bom, Noites das quais eu fui deitar no início da minha conversão, que eu passava horas e horas chorando no travesseiro, lembrando de coisas que eu tinha praticado, pecados que eu havia cometido, e ali Deus mostrando o quão maligna era a minha vida. Embora eu não fosse um assassino, não fosse um ladrão, eu tinha muitos pecados. Eu tinha muitos pecados que ofendiam a glória de Deus e eu praticava. E ali Deus começa a me mostrar e eu começo a entender o que é a graça, que a gente não é merecedor de nada. E eu lembro que eu continuei a buscar o Senhor, eu queria ser participante dos dons espirituais e orando pelo batismo com o Espírito Santo, até um dia que eu fui visitar uma tia minha, né, ela estava pintando a sua casa e eu disse para ela que eu iria lá, que eu pintaria para ela. E eu fui no final de semana lá com a minha esposa, e naquele dia em especial, meu tio, que eu tenho um carinho muito especial por ele, né, ele não é meu tio de sangue, ele era casado com minha esposa, hoje não são mais marido e mulher, né, mas naquela época ele já era cristão, bom tempo, né, sempre foi um homem de oração, e eu me lembro que eu cheguei lá naquele dia, e ele, a primeira coisa que ele me perguntou quando nós nos encontramos, ele disse assim, tu já foi batizado com o Espírito Santo? E eu disse, ainda não, estou orando. E ele, né, me cumprimentou e tal, e foi fazer a sua oração, foi fazer as suas coisas, e eu ali continuei pintando a casa da minha tia. Para quem não sabe, né, eu tenho uma empresa de pintura, eu sou um pintor, né, predial e residencial, né, até futuramente eu quero ter um canal no YouTube aí falando sobre pintura, também divulgando o nosso trabalho. E o que acontece? Eu naquele dia, depois que terminei ali a pintura, né, tomei um banho, fomos descansar, e daí meu tio me chamou para conversar, tomamos um chimarrão, e ele começou a falar da palavra, do testemunho, da conversão, e de repente, num determinado momento, ele disse assim, tu quer ser batizado com o Espírito Santo? E eu disse, eu quero. E ele disse, então eu vou orar por ti. E quando ele começou a orar por mim, eu senti algo maravilhoso. Eu tive no momento uma visão, da qual um dia futuramente eu vou testemunhar. Eu tive uma visão, e nessa visão eu não conseguia ver o rosto, mas eu vi alguém, né, vindo me abraçar. E quando eu
senti aquele abraço, quando eu fui envolvido por aquele abraço, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas estranhas. E aquilo transformou minha vida, aquilo mudou minha vida. Então eu comecei a buscar cada vez mais, e buscando, e fomos crescendo em graça, conhecimento. Eu sempre tive um desejo por conhecimento da palavra, sempre tive um desejo por ensino, e buscava seminários e livros, e estava sempre buscando conhecimento da palavra de Deus. Eu tinha uma sede muito grande, né? E então a gente foi, no decorrer da caminhada, eu e minha esposa juntos, porque a gente sempre teve uma caminhada da qual isso eu sempre achei uma falha na igreja. Eu não digo em todas, mas, né, na grande maioria, de não ter pessoas ali para amparar os novos convertidos, de ajudar esse processo da conversão, de ensinar, de ter paciência, né? Porque afinal de contas um novo convertido é como se fosse um bebê que precisa de um cuidado, né? De pessoas que se aproximam, ensinem, ajudem. Então eu aprendi muito, às vezes, com críticas, como eu posso dizer assim, algumas pessoas, ao invés de nos auxiliar, nos ajudar, criticavam, né? Falavam, algumas zombavam. E com tudo isso a gente foi aprendendo, mas o desejo era maior de buscar e ter a presença de Deus do que se entristecer pelas críticas. E fora outras experiências sobrenaturais, espirituais que nós tivemos na caminhada. Por isso eu quero dizer a você que Deus, ele tem um plano, um projeto de salvação na vida de cada um, né? Basta a gente ser humilde e reconhecer e aceitar esse plano, esse processo, porque o Evangelho, ele nos oferece a salvação, mas ele também nos pede renúncia. E nós devemos renunciar da nossa vida para que possamos ser alcançados pela graça do Senhor. Nós devemos tomar uma posição de vida, né? E eu me lembro que num determinado momento dessa busca, na minha conversão, no início da minha caminhada, eu queria muito ser cheio do Espírito Santo. Eu queria muito, porque a palavra de Deus, ela nos relata o que os apóstolos faziam, os milagres que Deus fazia através das suas vidas, e eu queria ser participante disso, e eu orava em favor disso. Eu queria muito viver isso, ter essas experiências espirituais. E eu orando, pedindo a Deus, né, que o Senhor me enchesse do Espírito Santo. Eu queria ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, muitas pessoas não entendem que o Espírito Santo não é como você pegar um copo de água e ele tá pela metade e você colocar mais água e encher ele. Não, o Espírito Santo não foi nos dado por medida. Ele não foi nos dado uma parcela só do Espírito Santo. Não, ele veio completo, ele veio por todo habitar dentro do nosso ser. Só que a liberdade que nós damos a ele é que faz com que a gente seja cheio ou não, né? E um exemplo disso, um testemunho disso, é que eu sempre fui uma pessoa muito eclética com relação à música. Eu sempre gostei de música, né? Sempre fui uma pessoa que tive muito apreço pela música, e eu tinha muitos DVDs musicais de muito tipo de banda, e eu tinha por volta de quase 1000 DVDs de música. E eu me lembro que quando eu me converti, eu peguei todos aqueles DVDs e guardei numa caixa, e eu tinha uma caixa guardada. E aquilo estava comigo, e a gente mudou. A gente morava numa casa pequena, a gente mudou para uma casa maior. Nessa casa, né, havia 3 quartos. Na casa que eu morava antes, tinha só um quarto. E a gente mudou porque, como o meu filho, o Vitor, estava crescendo, ele precisava de mais espaço. E ali naquela casa, nesses 3 quartos, um era dele, o outro era nosso, e o outro era para guardar coisas. E ali eu lembro que eu enchi de coisas. E aí tem um detalhe, né? Quando a gente mora em casa de aluguel, a gente sempre vive dizendo que a gente não tem nada, mas quando a gente vai fazer mudança, a gente percebe que a gente tem muita coisa, né? E aí Deus usou essa experiência para me ensinar algo espiritual. Quando eu morando nessa casa maior, eu percebi que estava ficando pequeno, porque eu comecei a ocupar os quartos com bastante coisa. E um dia, eu orando, pedindo a Deus, então eu queria ser cheio do Espírito Santo, e num determinado momento nessa oração, uma voz dentro de mim disse assim: você é um hipócrita. E eu, né, me assustei, eu pensei: nossa, Deus me chama de hipócrita, por que isso? Não, isso só pode ser o diabo na minha mente, não pode ser Deus, isso é o diabo me acusando de alguma coisa, não pode ser. E fiquei naquilo, e de repente, né, isso se repetiu em outra oração, a mesma coisa, veio uma voz e disse assim: você é um hipócrita. E naquela semana ali, minha esposa um dia chegou e me disse: e essa caixa de DVDs, o que você vai fazer com ela? Eu disse: não sei, deixa aí, um dia eu me desfaço disso aí. Só que eu não tomava uma providência de me desfazer daquilo ali. E eu guardava e colocava num canto, e tirava dali, botava no outro, mas eu não botava fora. E no meio dessa oração, um dia eu chorando, dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, me ajuda. O que eu preciso fazer, sabe? E né, a gente estava naquele processo de jejum, consagração, oração, leitura da palavra, né, os cultos, enfim, buscando, orando na madrugada, fazendo tudo o que era necessário e pedindo a Deus de discernimento, renunciando ao pecado, lutando contra alguns hábitos e fazendo de tudo para que a gente pudesse alcançar mais de Deus. E eu lembro que, num determinado momento, veio de novo essa voz assim: você é um hipócrita.
E eu disse, mas por que eu sou um hipócrita? Eu decidi perguntar, né, de volta, por quê? Me explica, se eu sou, por que eu sou? E daí me veio o questionamento, por que você não põe fora aqueles DVDs? Só porque não deu tempo. É porque, né, a gente está sempre atarefado, fazer uma coisa aqui, outra ali, e não deu tempo de fazer, eu não fiz. E daí a voz de novo disse, então você é um hipócrita. Mas eu não entendi, e eu continuei com aquilo, e aquilo começou a me machucar, porque eu comecei a pensar, tá, mas se Deus que está me chamando de hipócrita, então o que eu sou? Então eu não sou um cristão, o que eu sou? E aquilo ficou, mas eu tinha tanto desejo por ser cheio do Espírito Santo e querer mais de Deus, que eu continuei buscando, e continuei orando, e continuei clamando a Deus. Até que em um determinado momento, me veio esse questionamento de novo, né, por que você não põe fora? E eu fui responder a mesma resposta, dizendo, porque não deu tempo. E eu parei e refleti e disse assim, por que eu não ponho fora? Daí me veio a resposta sincera e verdadeira. Eu não ponho fora porque se um dia eu sair da igreja, se um dia eu não der certo na caminhada, eu não vou precisar ir atrás comprar esses DVDs, eu já tenho eles ali guardados. E eu vou poder escutar as minhas músicas. E daí ali me veio uma passagem a qual, quando Deus tira o povo do Egito, e aquele povo depois que saiu do Egito, eles ainda tinham saudade do tempo da escravidão. Eles ainda lembravam da cebola, lembravam das coisas que eles tinham lá no Egito, embora fossem escravos. Eles não estavam gozando da plena liberdade e dos benefícios a qual Deus estava lhes dando. Eles estavam lembrando e tendo lembranças e saudade de coisas que eram do passado. E então naquele momento eu entendi. E daí a resposta que eu esperava veio. O Espírito Santo me disse, enquanto você não for meu por completo, então você não é meu. Porque assim como esta casa, que é maior do que a primeira, nessa casa tem mais espaço, você percebe que ela está sendo ocupada por coisas desnecessárias da outra vida, da vida passada, da velha natureza. Enquanto você não se desfizer delas e não abrir as portas desses quartos, desses compartimentos dentro do teu coração, eles vão ficar cheios de coisas do mundo, de coisas do passado, de sentimentos e reservas do passado que já deveriam ser lançados fora, porque você agora vive uma novidade de vida. Então eu peguei aqueles DVDs, eu queimei, eu botei fora, tudo. E então eu recebi de Deus, né, essa graça de ter vivenciado coisas e experiências sobrenaturais das quais eu nunca mais vou me esquecer. Nunca mais eu vou esquecer. Isso ficou para o testemunho, para que eu possa levar isso a outras pessoas, de que Deus ele é maravilhoso e através de coisas, às vezes, do nosso dia a dia, Deus trabalha em nós e nos ensina. Então eu pude viver aquilo e entender que o nosso coração é como se fosse uma casa. E dentro dessa casa há algumas reservas, algumas coisas, alguns espaços que a gente não quer abrir para Deus, a gente não quer deixar Deus trabalhar. Às vezes é um orgulho, às vezes é uma falta de liberar perdão, às vezes são coisas lá dentro do nosso coração que nós fechamos a porta e dizemos, não, até aqui o Senhor pode fazer, daqui para cá eu quero me reservar, eu quero ter, né, que seja reservado, que seja particular meu. Mas enquanto a gente não abrir e não deixar Deus trabalhar ali, né, a gente nunca vai poder ser cheio do Espírito Santo. E eu pude viver isso e testemunhar hoje de que a obra de Deus ela é perfeita e é maravilhosa. Quando nós deixamos Deus trabalhar em nós, por isso a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho que leva a contenda, mas deixei-vos encher do Espírito Santo. Ou seja, dê essa liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar no teu ser. Talvez você me ouviu hoje aqui, ouviu esse testemunho e está lutando, ainda não tomou uma decisão de fé. Eu quero dizer para você, Deus tem uma obra gloriosa para fazer na tua vida. Deus tem um plano perfeito para você. Basta você aceitar o chamado, ouvir o chamado do Evangelho, porque não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Não existe um outro Salvador, não existe um outro caminho para o céu. Jesus Cristo é a única porta. Jesus Cristo é o caminho. Ele disse na sua palavra, o próprio Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Eu quero te convidar a você deixar. Eu não estou te oferecendo um produto, eu estou te oferecendo um relacionamento com alguém vivo e real, que pode mudar a tua vida, pode mudar a situação da tua vida. Talvez esse vazio que há no seu coração, talvez esse sentimento de parece que nunca consegue preencher esse vazio, essa alegria que parece que falta dentro do teu ser. Talvez você possa olhar para o lado e ter tudo, ter todas as coisas materiais que qualquer pessoa gostaria de ter, mas ainda não tem a alegria e a paz perfeita no teu coração. Eu quero te dizer que esse espaço você não vai preencher com coisas do mundo, não vai preencher com bebida, não vai ser com amizades, não vai ser com festas. Esse espaço ele pertence a Deus. Quando Deus te criou, Ele deixou esse espaço reservado para que ali Ele pudesse habitar. Enquanto você não entregar a sua vida para Cristo e deixar que o Espírito Santo habite dentro de você, esse espaço vai sempre estar vazio.
E eu vou dizer para você hoje, se você ouviu esse apelo, não endureça o teu coração. Deixa que o Espírito Santo entre e faça morada. Abra o coração, permita que Deus entre no seu coração e ali Ele venha habitar. Venha fazer uma obra de restauração, de mudança, de transformação, para que você possa ser regenerado e viver essas experiências das quais eu contei. Existem experiências sobrenaturais que um dia, futuramente, alguma mensagem, a gente possa testemunhar de curas, de batismo com o Espírito Santo, de milagres que Deus já fez e operou através das nossas vidas, de orações e respostas de Deus, de orações feitas que foram atendidas, de coisas sobrenaturais que não tem explicação, que só mesmo Deus pode fazer. Eu gostaria muito que você pudesse viver isso. Por isso, hoje eu testemunho para que aquele que ainda não tomou essa decisão possa tomar essa decisão por Cristo. Possa tomar uma decisão de aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não é só confessar, dizer que Jesus é o Filho de Deus. Quando eu digo que eu confesso Cristo, que eu aceito Jesus, eu primeiramente tenho que entender que é necessário ouvir a sua mensagem e viver ela. Jesus ele diz que aquele que ouve as suas palavras e pratica é o homem prudente. Agora, aquele que ouve e não pratica é o insensato que edificou sua casa sobre areia. A salvação ela se dá pelo processo de uma entrega, né, total, sem reservas. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, e então Ele passa a reger a nossa vida e governar ela. E o Espírito Santo ele nos é dado para nos auxiliar, Ele é o penhor, a garantia da salvação. E é Ele que nos ajuda no processo de conversão, de santificação. Então esse é o meu apelo, o meu convite nessa noite, nesse dia, ou noite, eu não sei em qual momento você vai estar vendo essa mensagem. E também aqueles que estão hoje vivendo um momento de fraqueza espiritual. Talvez você já foi um cristão e hoje está parado, porque em algum momento você foi entristecido, ou talvez até mesmo por algum pecado, por alguma falha, você se afastou. Eu quero dizer para você que Pedro, sendo um apóstolo de Jesus, andando com o Senhor, ele vendo o Senhor operando milagres, ele ainda assim levava consigo uma faca na cintura, que quando Jesus ele estava sendo preso, ele ainda tentou se defender e defender Jesus usando uma faca. E eu quero dizer para você que até então ele ainda não tinha experimentado do poder de Deus. E quando ele nega o Senhor, porque você vai ver na palavra que ele fez ali um juramento, ele disse que ele iria até a morte com o Senhor, ele não o negaria. E Jesus o advertiu dizendo que ele o negaria e ele negou. E quando ele nega o Senhor, a gente vai ver que ele vai para casa e chora amargamente. E ele abandona, então, o seu ministério, ele abandona tudo que ele aprendeu com o Senhor e ele volta a ser pescador. E quando o Senhor ressuscita, ele manda avisar a Pedro. E quando Pedro o vê na praia, Pedro ele larga tudo e sai em desespero, nadando até chegar ao Senhor. E ali o Senhor confere a ele o seu perdão. Ali o Senhor mostra para ele: Pedro, eu não te joguei fora. Eu não te lancei fora. É como se o Senhor estivesse dizendo, claro que não está escrito isso, mas é como se o Senhor estivesse dizendo: eu ouvi a tua oração, Pedro, eu ouvi o teu arrependimento. Eu te perdoo. E restaurou e restituiu o ministério de Pedro. E Pedro, então, quando veio o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, e ele foi cheio do Espírito Santo, ali ele pregou uma mensagem e converteu 3.000 almas. E você vai ver que Pedro, aquele que negou Jesus por medo de ir para a morte, ser morto junto com o Senhor, ele agora estava disposto a morrer pelo Senhor, e assim o fez. Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele poderia ser crucificado igual ao Senhor, mas ele pediu para que fosse de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser morto como foi o seu Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, se você está passando por um processo de esfriamento espiritual, eu quero dizer para você: busque o Senhor, ore, peça a Deus para que Ele possa restaurar a sua fé. Busque novamente o primeiro amor. Não deixe que o mundo esfrie ou apague a chama do Espírito no teu coração. Mantenha o altar sempre aceso. E se ele estiver quase apagando, que você permita que o Espírito Santo ele possa soprar novamente, para que aquela brasa ela possa voltar a encandecer e você possa novamente ser cheio do Espírito Santo. Não é tempo de voltar, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Meus amados irmãos, eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor pela obra que Ele fez na minha vida, pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho. Amizades, pessoas que nos ajudaram, contribuindo para o nosso crescimento espiritual, pessoas que passaram na nossa caminhada de fé, que nos ajudaram, que nos auxiliaram e de alguma maneira ou outra contribuíram para o nosso crescimento espiritual. E também agradeço por cada um dos irmãos que tem acompanhado o nosso trabalho e tem nos ajudado. E eu peço a Deus, e a nossa oração é para que este ministério ao qual nós fundamos, ele não foi fundado na intenção de buscar dízimos, ofertas. Ele foi fundado na intenção de promover a glória de Deus, a pregação do genuíno e verdadeiro evangelho, porque eu não estou aqui para julgar congregação A, ministério B, eu estou aqui para dizer que eu, como um cristão,
por passar por várias congregações e ver, né, presenciar, viver, né, um distanciamento da igreja hoje atual do verdadeiro evangelho, eu me senti como que na obrigação de voltar a praticar o culto bíblico, a mensagem genuína, porque o que eu vejo hoje são mensagens antropocêntricas, são igrejas se moldando ao mundo, e nós não fomos chamados para ser igual ao mundo, nós somos chamados para ser a diferença, nós somos chamados para ser sal nessa terra, para ser luz nesse mundo, nós somos chamados para sermos cristãos, nós somos imitadores de Jesus. Então Deus não nos deu liberdade para mudar a liturgia do culto, fazer o culto conforme nos agrada ou agrada aquele que veio nos ouvir. Nós somos chamados para obedecer a Cristo e a sua palavra. O culto ele é cristocêntrico. Então, se você sente o desejo de mudança, de transformação, eu peço que você entregue a sua vida ao Senhor e permita que o Senhor faça essa obra na tua vida. Se você quer participar de um culto genuíno, bíblico, né, as portas da nossa congregação vão estar abertas. Né, os irmãos são muito bem-vindos, e aqui vai ser pregada uma mensagem não que você quer ouvir, mas aquela que Deus tem a falar a você. Você vai ser ensinado no caminho da verdade, da justiça, você vai ser ensinado como é o processo de transformação e aprender como é um culto bíblico, um culto genuíno, porque o culto ele foi feito para Deus, nós viemos aqui cultuar a Deus, não existe culto de libertação, não existe culto de cura, de milagre, não existe um culto específico para isso ou para aquilo, existe um culto e esse culto é para Deus, nós viemos aqui cultuar a Deus e o culto é ao Senhor, né? Então nós viemos aqui, louvamos a Deus e Deus então fala conosco através da mensagem e nos é ensinado o caminho da verdade. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus pela sua presença, quero agradecer a Deus pela a tua visualização e por você divulgar esse vídeo também. Que Deus te abençoe e quero orar por você. Senhor Deus, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha tocar na vida de cada um dos meus irmãos que tem acompanhado o nosso trabalho, que de alguma maneira, Senhor, tem acreditado a nós, né, a sua fé e de alguma forma tem contribuído, Senhor, para que esta mensagem alcance outras vidas. Que o Senhor possa tocar nesse momento, adentrar a casa dos teus filhos e ali, Senhor, fazer uma obra de restauração, de restituição, uma obra de salvação. Que o Senhor venha, meu Deus, vivificar o coração daquele que se encontra, Senhor, cansado, fadigado, que foi ferido, que foi machucado, que o Senhor possa despertá-lo, Senhor, o dom, o talento, o chamado que foi enterrado, que ele possa novamente, Senhor, voltar à tona e o desejo, o amor pelas almas, ele seja novamente latente no seu coração. Que a chama do Espírito volte a queimar com tamanha intensidade, levando o seu servo, Senhor, a não somente praticar as obras de justiça, mas levar esta mensagem, Senhor, que é tão importante a cada alma, Senhor, que necessita. Também aquele que ainda não tomou o seu passo, Senhor, não tomou a sua decisão, para que possa entregar a sua vida a Ti, que possa entender e que o Espírito Santo possa operar no seu coração da necessidade do arrependimento e da salvação da sua alma, para que o seu nome possa ser escrito no livro do céu. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos e pela obra que o Senhor fez na minha vida, a qual eu te louvo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez em minha vida e da minha família, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a unção e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e todos dissemos amém. Recolhe a bênção ao teu peito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.